Olá, tudo bem, meninas? Hoje a gente vai aprender a fazer uma bolsa maravilhosa de maternidade com o nosso painel Baby. A gente tem 3 versões, tanto para menina quanto para menino, tá? E temos uma que ela é unissex, que ela é no vermelho, que eu vou estar ensinando ela aqui para vocês hoje. Uma diquinha que eu vou dar, com essa naninha que vem no painel, eu utilizei um atoalhado desse lado. Então, ela ficou uma fraldinha de boca ou uma fraldinha de ombro. Ela fica muito linda, cabe certinho no nosso ombro para dar de mamar para o bebê e depois colocar ele para arrotar. Hoje a gente vai aprender essa mala maternidade, tá? Super linda. O painel, os tecidos e os cursores vocês encontram no nosso site, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela para vocês também. Os materiais, eu vou estar utilizando o nosso painel, eu vou estar utilizando um zíper de 55, aqui eu vou utilizar 2 cursores, vou utilizar 4 pezinhos. Esses pezinhos são de plástico, vocês encontram em algumas lojinhas de armarinho. Vou utilizar cerca de 10 centímetros aqui dobradinho, mais 2 alças, 2 prendedores e um regulador, tá? Tô utilizando aqui uma alça de 3 centímetros, então assim, a alça tem que ser de 3 centímetros, o regulador e as argolinhas. Aqui a gente vai ter 2 alças na medida de 45 centímetros. A alça de tiracolo, ela mede 1,40, tá? Essa mede 45 centímetros, desculpa. Da mesma forma, posso utilizar o de 2 também, para ficar mais confortável para segurar. Ou se vocês quiserem estar utilizando ela dobrada e passar uma costurinha aqui na ponta, também fica a gosto, fica a critério de vocês. O nosso tecido digital de ursos, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês qual é essa estampa. Vou estar utilizando como forro o Bagum. Para quem não conhece, ele é um plástico super maleável, fininho. Essa coleção de tecidos está maravilhosa, gente. Para quem não adquiriu, aproveita, já adquire, porque a gente tem pouquíssimas unidades dele, tá? Vem 2 quadradinhos no painel que eu vou utilizar para fazer esse bolso aqui da lateral da bolsa, ó. Tá vendo que ele tem um bolsinho aqui na lateral? Pois bem, vou fazer com um retângulo que vem esses 2 aqui, um de cada lado o bolsinho, tá? Tanto desse lado de cá quanto desse lado tem um bolso nessa bolsinha. Vou utilizar também aqui o Bagum de forro. A medida da nossa bolsa, gente, é o nosso painel, tá? Quem não adquiriu, aproveita, já adquire. Ah, ele é lindo esse tecido. Gente, tem sempre os composês, tanto dessa linha Baby, que é o azul e o rosa, quanto essa linha aqui do urso, tá? Essa linha é maravilhosa também. Essa serve tanto para menino quanto para menina. Em um dos lados eu vou fazer um bolso de telinha, fica opcional se vocês quiserem ou não. É só vocês recortarem, recorta metade da altura aqui, recorta um pedacinho, passa um viés aqui. Tô utilizando o viés Boneon, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí. E aqui é o nosso painel, ó. Eu vou deixar linkadinho ele aqui do lado para vocês, vai aparecer um painel. Aqui o que eu fiz? Eu arredondei os cantos, tá? Os 4 cantinhos do painel. Quem não tiver o painel, adquira, tá? Aproveita, já faça, porque bebê nasce todo dia. Presente para alguma amiga, alguém da família, sempre vai ter um bebezinho nascendo. Vou deixar separado aqui a nossa frente e costas, o nosso fundo. Não vou utilizar agora. Aí eu vou fazer primeiro o nosso bolsinho.
Pra fazer esse bolsinho aqui, nada mais é do que frente com frente. Aqui, pra dar uma estrutura no bolso, não ficar tão grosseiro, tá? Porque ela fica bem fininha aqui, ó. Vocês podem perceber, ela fica bem fina, tá? Aqui eu já tenho uma estrutura de manta, que eu até esqueci de falar. A gente vai estruturar a frente, costas, foley na manta resinada dos dois lados, tá? Para bolsas, eu gosto de utilizar a manta R2. Aqui eu tô utilizando uma entretela, a gente vende dela no site também. Eu tenho de 30, 40 e 50. Ela é de algodão, vocês podem passar no ferro, mas só tomem o cuidado porque ela tem cola, então ela pode pegar no ferro. Sempre coloquem um paninho, um tricolinezinho, um tecido de algodão em cima e passem com o ferro para aderir. Nunca somente em cima da entretela, por conta da cola. A cola pode ultrapassar e pegar o ferro. Então, a gente coloca direito com direito. Vou passar uma costura prendendo aqui em cima de meio pezinho de máquina. E vou passar uma costura também aqui embaixo de meio pezinho de máquina. Por quê? Eu quero esse acabamento aqui de ambos os lados, ó. Vocês podem perceber que aqui ela tá presa, tanto de um lado quanto do outro. Aqui eu já passei uma costura rebatendo, porque esse bolso, ele embaixo, eu vou passar uma costura. Então, eu quero fazer esse acabamento, porque depois eu só venho e passo uma costurinha aqui bem na beiradinha. Lembrando que eu utilizo sempre os pezinhos de plástico, porque não suja a peça, fica mais bonita. Encarece um pouco mais o produto, mas pelo menos a durabilidade dele é maior. Já vou aproveitar também para fazer o nosso canal do zíper. Direito do zíper, que é onde tem a serrilha, com o direito do tecido. E aí a gente vem com a parte do forro. Eu ensino vocês a fazer as medidas dos bolsos e os pezinhos também, é onde que a gente vai posicionar aqui embaixo, tá? Que tem uma medida certinha. Prontinho. Costurado os dois bolsinhos. Rebati somente a costura superior, tá? Onde tem a cabeça do bichinho, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aqui já passei o nosso zíper. Já rebati a costura de ambos os lados. E passei uma costura de segurança só aqui na bordinha. Agora, o que que eu vou fazer? Como ele não tá igual dos dois lados, ó. Eu vou medir certinho o tamanho daqui do nosso foley, que vocês podem perceber, ó. Tá vendo? Eu vou botar no lado da manta. Ó. Tá? Vai sobrar um pouquinho. Eu sempre deixo a mais para facilitar a gente na hora de fazer uma telação. Eu vou medir o meio daqui desse tecido. Vou acertar com o meio aqui do nosso zíper, tá? Vou colocar ele aqui, meio com meio. E vou refilar de ambos os lados. Depois de refilado, o que que eu vou fazer? Vou passar também uma costura de segurança prendendo os dois lados aqui do nosso canal do zíper. E vou ensinar uma diquinha pra vocês. Eu fiz aqui a marcação do zíper com o nosso pique central. Segurei aqui. E aqui o que que eu vou fazer? Centralizo certinho. Venho com os clips aqui desse lado que eu já cortei. Seguro. Ó, dei uma dobradinha aqui pra assentar direitinho desse lado. E vou vir com a tesoura e acertar. É bem facinho, super rápido, tá? Simplesmente isso aqui que a gente vai fazer, ó. Porque aí ele fica bem certinho. Pra quem quiser, não tem o painel, quer o molde, deixa aqui nos comentários, que eu vou ver se eu consigo disponibilizar a venda dele também, por um precinho bem acessível. E faço o molde e disponibilizo lá no site também a venda, tá? Mas deixa aqui nos comentários se vocês querem o molde.
canal do zíper, a parte de baixo e os dois bolsinhos. Já prendi aqui, agora eu vou prender esses dois lados que eu acabei de cortar e já vou fazer a marcação aqui do meu pezinho de zíper, desculpa, do meu pezinho de plástico, dobrei ao meio, vou fazer a marcação para marcar os meios aqui, tá? Que eu preciso do meio, pra gente conseguir fazer a marcação certinha do pezinho, tá? Então, eu tenho aqui 10 centímetros, onde tá o meio, com o meio. Eu tenho 10 centímetros daqui do meio pra lá, tá? Tenho 5 e 10. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação aqui embaixo, tá? E o bolsinho, simplesmente isso aqui. A gente vai deixar cerca de uns 2 centímetros lá de cima, que vai ser a altura que a gente vai costurar, e tem que ficar uma bordinha. E aí, a gente desce e posiciona ele aqui. Vocês podem passar tanto uma costura reta aqui, ou fazer igual eu fiz para dar um pouquinho de profundidade e não jogar nada fora desse painel. Eu venho, passo uma costura da lateral, passo uma costura na outra lateral e vai sobrar, tá vendo? Vai sobrar tanto de um lado quanto do outro, se eu fizer isso aqui. Porque ele é maior. E aí, eu posso ajeitar um pouquinho, deixo aqui uma leve pensa, tanto de um lado quanto do outro, eu faço isso. É meio difícil? É, tá? Se você não conseguir, não se preocupa, pode deixar a parte retinha que não tem problema. Que aí, a gente faz uma pensa lá e uma pensa cá. E passo aqui em cima dessa costura que a gente fez, a gente vai passar uma costurinha pra segurar esse bolso no nosso fundo, tá? Então, aqui, pra pôr os pezinhos, a gente faz a marcação do meio pra lá de 10 centímetros. E aqui eu vou posicionar ele, tá? Pra ele ficar bem certinho aqui na parte de baixo, ó. Tá? A gente posiciona 10 centímetros. Aí, eu posiciono, faço uma linha. Ou, se vocês quiserem, já faz a marcação direto do meio. Que aqui, o que que eu penso, né? Você vai colocar o botão aqui, ó. Tá vendo? Que aí já fica esse espaço daqui pra cá que eu ganho, né? Eu tenho que deixar um espacinho aqui pra ele não ficar também muito na lateral ou muito no centro. Então, eu consigo colocar ele mais ou menos aqui, tá? Ó. E aí, vocês posicionam. Eu costumo deixar cerca de quase 4 centímetros, tá? Então, eu deixo ele mais ou menos aqui, ó. O meio dele vai estar marcando, então, exatamente aqui. Eu venho no 9. 9 aqui, 9 ali. E aí, a gente coloca 1, 2, 3, posiciono aqui, faço uma bolinha, porque essa bolinha a gente vai cortar, vai furar. E aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, e faço marcação. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Eu vou passar a costura na lateral do nosso foley. Vou passar a costura aqui nos bolsos de ambos os lados, vou fazer a marcação e já passo. E já vou fazer o pezinho. Esse pezinho, ele tem 2 partes, tá? Então, eu vou furar, é como se fosse um rebite,
vamos se dizer assim, tá? Como se fosse uma rosca. Mas eu dou uma martelada, ponho um paninho aqui ou um pedaço de manta e martelo ele, tá? Ele fica bem preso. Nunca tive nenhuma reclamação quanto a isso e já uso ele há mais de 10 anos. Acabei de colocar aqui os pezinhos no nosso fundo, tá? Eles ficam assim, ó. Como se fosse um rebite. Eu uso esse cortador aqui, esse furador, na verdade, ele em 4,5 cm pra furar esses pezinhos, que aí o furinho dele fica certinho, redondinho, não vai esgarçar meu tecido, ele corta muito bem. Quem quiser saber, é essa marca aqui, tá? Tá, os meus bolsinhos, ó, já fiz uma pensa, ficou com a profundidade legal, cabe uma mamadeira, cabe um suquinho. Os pezinhos já estão feitos. E agora a gente vem com as duas alcinhas aqui, pra gente não esquecer delas. Naquela marcação que a gente fez aqui do meio, a gente posiciona e já passa aquela costurinha de segurança aqui pra prender essas alcinhas. Que é onde vai a nossa alça de tiracolo. A gente vem aqui com o nosso canal do zíper. Eu venho direito com direito, meio com meio e prendo aqui também, tá? E já vou passar uma costura aqui de segurança. Vocês percebem que o meu fundo, ele não está com o forro, os dois ladinhos, vai ficar dessa forma, tá? Aí, depois disso feito, é que a gente vem com o nosso forro e posiciono ele do lado do nosso forro. Então, ele vai ficar aqui, ó, vai fazer um sanduíche. Eu vou ter o fundo primeiro, o nosso canal do zíper, frente com frente. O forro do zíper vai estar aqui, o forro do fundo vai estar aqui. Eu vou posicionar ele aqui e prendo aqui também. E vou passar tudo isso aqui na máquina. Eu utilizo uma máquina semi-doméstica, semi-industrial, tá? Pra quem me pergunta, mas eu já costurei essa bolsa em máquina doméstica, porque eu tenho duas máquinas domésticas aqui, tá? De duas marcas diferentes, então pode costurar, podem ficar tranquilos que ela costura, porque não fica grosseiro, tá? Ela fica com cerca de, acho que uns, não chega nem a 4 milímetros, tá? Ó, fica bem fininho pra vocês conseguirem passar na máquina. A única parte que vai sofrer um pouco é onde tem a alcinha aqui. Mas aí vocês giram o pedal da máquina, tranquilamente ela vai passar. Vocês podem perceber que vai ficar os dois forros embutidos, tá, gente? Não vai precisar passar o viés aqui. Vocês podem estar fazendo esse passo em todo tipo de peça que tem folha. Esse passo a passo. Todos eles funcionam. Todos que tiverem um zíper pra cima e a parte do fundo para baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de segurança para prender. Eu não passei aqui o canal do zíper junto com o forro. Vou passar tudo agora, uma costurinha de segurança toda a volta para segurar esse canal de zíper. A gente vai medir para ver se tá batendo certinho o nosso foley aqui na frente e nas costas. Agora a gente vai montar as alcinhas de mão. Para as alças de mão, aqui eu já fiz uma. A gente vem com um painel aqui, vem com a reguinha e eu vou marcar 7,5 centímetros do nosso meio para lá. Faço um risco. Mesma coisa aqui, 7,5 centímetros aqui. Eu costumo colocar a alça, sempre olha para ver se ela não tá virada, no meio
desse risquinho. Então, meu risquinho tá aqui, venho no meio da alça, passo a costura aqui. Meu risquinho tá aqui, venho pro meio da alça e passo a costura dos dois lados. Tá prontinho, já tá costurado frente e costas aqui da nossa bolsa. Agora eu vou fazer a marcação do nosso foley. Só achar o meio dele. A gente tem aqui o meio, onde tem os bolsos. Aqui tem o bolso. Aqui tem a nossa alcinha, argolinha. A gente vem, acha o meio aqui da nossa peça, acha o meio aqui, acha o meio dos 4 cantos, tá? O que eu vou fazer agora? Para eu achar o meio da nossa peça, é só dobrar ao meio, tá, gente? Não tem segredo. Agora eu venho pique com pique e vou passar um monte de clipes aqui pra ver se vai ficar certinho esse canal. Consegui fechar aqui, tá? Pique com pique. Sempre começa dos inícios pra depois fazer a borda. E o que aconteceu? Aqui, a hora que eu fui fechar, sobrou um pouquinho do nosso painel. Vocês podem deixar um pouquinho maior o foley, não tem problema nenhum, fazer com uns 5 centímetros maior e depois ir ajustando. Ou recortar aqui, que foi o que eu fiz nessa outra aqui, tá? Eu não alterei as medidas, ficou exatamente como essa. Sobrou um pouquinho de ambos os lados também. Então, eu vou refilar, passo uma costura de segurança e a nossa bolsa já tá praticamente pronta, ó. Aí só falta a gente colocar o forro aqui na frente e costas da nossa bolsa. O que eu faço para fazer o forro? Eu já costuro ele antes de refilar, tá? Então, eu costuro ele e depois eu já refilo os dois juntos, para depois não ficar faltando ou sobrando o nosso forro. Esse foley a gente pode estar aumentando ou diminuindo, tá? Vai na necessidade da mamãe. Às vezes a mamãe, ai, mas eu quero uma bolsa menorzinha, né? Ah, eu quero uma bolsa maior. Eu fiz meio proporcional ao tamanho do nosso painel. Tanto que ela fica uma largura bem legal aqui, tá? Cabe bastante coisa, cabe roupinha, cabe trocador, cabe tudo, tá, gente? Cabe a mamadeira aqui dos lados, tranquilamente, tá? Cabe a chupeta, vocês podem até colocar nesse bolso da lateral aqui, se vocês quiserem tá colocando um botão tic-tac, fiquem à vontade. Lembrando que o painel e os cursores e os tecidos, a gente tem no nosso site, tá? Várias coleções de bebê prontinha. Já prendi ela aqui. Agora a gente passa uma costura de segurança dos dois lados. E depois a gente vem com o viés. Aqui eu utilizo o Boneon. Ele é mais fácil, já tem um vídeo aqui que eu ensinei ele no canal sobre esse viés. A gente vem e finaliza. E ele vai ficar dessa forma por dentro, tá? Ó. Ele vai ficar com esse acabamento do viés e aqui o bagum, tá bom? Dos dois lados a gente utiliza, tá? E aqui tem uma surpresa que em breve eu estarei relançando eles no canal, tá? Que acabou todos os que eu tinha aqui. Eu fui buscar reposição e eu vou colocar eles por um precinho bem legal pra vocês, super baratinho pra vocês, pra quem tá começando na costura. Eu acho bacana já ter esses tecidinhos aqui, tá? E deixem aqui no canal se vocês querem ele avulso, se vocês já querem pedacinhos de meio centímetro, de 1 metro, se vocês querem kits. Eu vou estar disponibilizando lá no nosso site. E eu vou estar trazendo vários passo a passo dessas estampas super fofinhas aqui pra vocês. Do Tom e Jerry, do Piu Piu,
do Frajola. Espero que tenham gostado desse vídeo com essa peça maravilhosa. Voltem mais vezes aqui no canal, que eu vou estar trazendo nesse mês uma chuva de vídeos para vocês. Deixe seu joinha, compartilha com as amigas que costuram, que fazem a linha de bebê, tá? Quem não gosta de ursinho, faz só com o tecido de composê, não tem problema. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, ativem as notificações. É no azul que a gente tem no site. É super lindo também, é um azul bebê com marronzinho. Aí aqui eu utilizei o zíper na cor marrom, com os cursores que a gente tem disponível lá no site. E aqui eu utilizei a alça cru mesmo, que eu acho que ficou bem clean, ficou bonito. Que ornou muito bem aqui no painel, não destoou. Então assim, façam e vendam muito essa bolsa maternidade. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.